E aí, gente, Renascença aqui. A gente tá na aula 9 do nosso curso sobre História do Pensamento Econômico. Se Deus permitir, eu vou até falar mais sobre não só a Escola de Salamanca, mas outros autores com mais detalhes, né? Eu não vou focar apenas no livro do Rothbard. Eu vou ir além nesse contexto, né? Então a gente tá ainda terminando o livro da Marjorie nesse tema. Esse aqui eu tô mais de mercado, por sinal, né? Talvez a melhor pintura no contexto da Escola de Salamanca, né? Talvez melhor até do que aquela do El Greco que a gente viu anteriormente, né? Eu quero só dar uma noção geopolítica em relação à própria Espanha, em que você tem aqui em 900 depois de Cristo, né? O Império Árabe dominando em Al-Andalus, o que seria a Espanha e Portugal posteriormente, né? Então você vê aqui o Reino da Galícia, o Reino da Astúria, Castilho e o Condado de Barcelona, todos dominados. Tu vê vários tipos de línguas ali, como o castilhano, o aragonês, catalão, basque. Basque ainda existe hoje, né? Eu lembro de fazer um curso sobre linguística muitos anos atrás. Que veio uma pessoa no curso que falava basque, né? Que os autores do curso chamaram várias pessoas de línguas diferentes, né? Pra falar a língua delas. Na Itália também tem muitos tipos de dialetos totalmente diferentes, né? Na Sicília tem dialetos diferentes. Então não é uma coisa, um monolito, né? A língua na Europa, mesmo em países específicos. Então, até o Saragoza aqui, você vê, por exemplo. Só que posteriormente, meio que o, seria o reino de Portugal e Espanha começaram a lutar contra esses caras, né? Tu vê que em 1150 tu já tem mais áreas dominadas ali, chamada Portugal, Reino de Castilha e Aragão também. Depois o Reino de Aragão vai se fundir com Castilha através de um casamento, né? Até do ponto de vista de histórias fictícias, é legal você usar isso daí como base, porque são dois reinos que se juntaram por um caso de casamento. Vai ter uma unicidade linguística posteriormente, né? E aí você já vê agora 1300 depois de Cristo, que já tá bem dividido aqui. Ainda tem o reino de Aragão e Castilho. E aqui já tá mais perto da época que a gente tem em vista, né? Da escola de Salamanca. Como tu vê aqui Portugal. Só que é uma luz tá ali pequenininha já. E aí. Eu queria também mostrar algumas imagens do World History Encyclopedia. Eles têm muitas imagens interessantes sobre esse tema. Você vê nessa parte as colônias espanholas. Então você vê nessa área amarela, onde fica a América Central. Tem que entender que também, em certo momento, parte do que hoje os Estados Unidos também foi dominado, mas depois teve guerras ali que eles foram retirados de lá e os Estados Unidos pegou as terras pra eles, obviamente, né? Porque senão as fronteiras seriam diferentes. Tu vê em Filipinas também, eles teve Brunei, eles têm uma influência muito forte. Até eu tava falando com uma pessoa, né, treinando inglês, né? Tem aplicativos de treinar inglês. E eu lembro que eu já falei com pessoas de Filipinas que falavam da influência da Espanha, até na língua. Termos que são usados. Tem o filipino, que é uma língua diferente, né? Mas termos que são usados e comidas que são com base espanhola, né? Então tem uma influência muito grande nas Filipinas da Espanha, obviamente. Obviamente, tu tem Chile, Peru. Peru é citado pelos autores de Salamanca com assim, não com tanta frequência, mas é citado, principalmente o Peru. Os índios, né? Índios seria essa região aqui. Eles citam bastante Peru como um lugar que tem muito ouro, né? Prata e tal. E pra falar com as relações aí com relação a quantity of money. Em relação a isso. Então, esse ponto é importante pra gente entender coisas que vão ser faladas associadas a QTM. Então, tudo você tem um inflow de ouro e prata que vem dessas regiões aqui, dessas colônias espanholas pra Espanha. E isso gera inflação, porque tu tem muito de ouro e prata, que é a moeda usada como base. E tu tá tendo mais da moeda, fazendo o preço dela diminuir pela utilidade marginal do dinheiro, né? Isso é um problema que alguns autores vão querer resolver. Tu resolve isso muito mais pela controle da emissão da moeda, né? Mas enfim, essa é uma questão que é levantada. Então tu acaba tendo problemas econômicos causados por algo que é um paradoxo, né? Tu tá tendo mais não capital em si, tu tem mais ouro fluindo pra
pra Espanha. Aí você pensa, eles estão mais ricos agora, mas tecnicamente não, tu tá criando inflação, na verdade. Esse é o problema. Quando você usa o padrão ouro e prata. Mas não que o padrão ouro e prata seja um problema. O problema é tu ter uma moeda ali igual o Tender, que e você não controlar a emissão da moeda, né? Mas mesmo assim tem inflação, obviamente. Essa é essa questão óbvia. Aqui são as colônias na América Central. Então você vê Guatemala, Yucatán. Os guatemaleses são citados pelos autores da escola de Salamanca em certos momentos. Então, o grande ponto é que tu tem essas regiões. Aqui, ó, a Flórida era dominada naquela época por eles, que é hoje Flórida, né? Parte do que é hoje San Diego. Aqui fica dominado por eles, né? Que é esse Golfo do México. Não o Golfo do México aqui, mas tem outro Golfo. Esse Golfo é extremamente importante, que é parte do México hoje em dia. E é extremamente importante do ponto de vista econômico pro México, né? E aqui outro mapa interessante, né? Tu tem no Caribe também um controle por parte deles. E você tem um flow de commodities muito grande que passam por essas ilhas pequenininhas que formam como se fosse uma barreira aqui, né? Então o Mar do Caribe ele é muito conhecido pela... Eu não sei muito sobre a economia do Caribe, mas eu sei que ele era muito conhecido por relações de produção e exportação grandes, né? Pra Europa. E, obviamente, tu não tem o canal do Panamá ainda. Mas se tivesse, ia ser muito interessante, né? Porque o problema, quando você vem do outro lado do oceano, daqui, né? Tu acaba tendo que passar as coisas por terra. Por exemplo, vamos supor que eu venho por aqui, pelo Golfo do Panamá. Eu tenho que passar as coisas por terra. Isso demora, né? Tem que descarregar do barco. Tu tem que levar, transportar, que vai ser caro, pra um lado para o outro. E aí tu tem outros barcos que vão recarregar. Então todo esse processo tu perde dinheiro e tempo. E então capital e tempo, que se a gente pensar na visão do mestre do Hotboard, Homem Economia e Estado, de que capital, trabalho e tempo é a forma de formação de capital, tu tá perdendo capital e tempo. E tá tendo mais trabalho pra essa questão. Por isso que o Golfo de Panamá é tão importante. Tu não perde tanto tempo e recursos em relação a isso, mas não é o caso aqui, né? Bom, a autora, a Marjorie, ou Marjorie, ela vai falar sobre a questão, algumas questões da influência da escola de Salamanca. Então, o que a escola de Salamanca de fato influenciou? Ela cita principalmente o Hugo Grotius, né? Em relação a direito internacional. No direito internacional em Grotius, né? No livro dele em relação a isso, teria influenciado muito ele. E tem evidência disso. Só que o ponto de vista que vai ser bom pro fim do vídeo é que Karl Menger, não é tão influenciado pela escola de Salamanca como algumas pessoas pensam. Então, pode dizer aqui, né? Condillac e Turgot, que eu vou falar dele posteriormente com detalhes, concordam em minimizar os efeitos de custo de produção sobre o preço. Então, tu tem que um bom gerente diminuir o custo para virar mais lucro. E sustentam que o valor determinado principalmente é determinado principalmente, né, pela necessidade sentida pelo artigo em questão da sua utilidade e raridade. Então, óbvio que você tem... A raridade se implica em algo de utilidade marginal. Então, tu tem utilidade como uma coisa e utilidade marginal como outra. A gente implica como raridade. Então, obviamente, se tu tem mais de um bem, a utilidade marginal vai fazer o preço diminuir. Então, tu tá numa região, sei lá, de Minas Gerais, tu tem uma região que tem muitos cavalos de qualidade. O preço vai diminuir porque tu tem muitos vendedores de cavalos. Quando você, vamos supor que tem agora uma falta de cavalos na região, tendo uma escassez, tem poucos cavalos de qualidade. E aí o vendedor, ele vai poder fazer um preço maior por questão da raridade em si. Não tem uma competição tão grande com a mesma qualidade. Então, relações de utilidade marginal são descritas dessa forma, né? Então, ela vai dizer, ao lidar com os problemas da justiça comercial, Grotius, no livro dele sobre lei internacional, né? International Law, refere continuamente ao Aspilicueta Navarro e o Covarrubias, o Vasquez e ao teólogo belga Lécius, que como veremos, foi um dos principais continuadores da escola espanhola. O Lécius eu já citei em outro vídeo. Então,
ela vai dizer principalmente o Grotius é muito influenciado. O problema é outros autores, como Menger, né? Será que o Menger foi influenciado de forma substancial? Esse é o ponto, né? Não é se ele leu, se ele foi influenciado ou se esses autores tinham capacidade de mudar o pensamento dele e moldar o pensamento dele. Então, Pufendorf demonstra algum conhecimento da literatura espanhola e frequentemente traz também suas ilustrações, né? Então, outro autor que é um autor mais da linha luterana, né? E ela vai também citar que alguns autores não citavam tanto essa escola de pensamento por ela ser mais católica, né? O que é um erro, né? Porque eles falam muitas coisas muito corretas, tu não tem razão para não aceitar. Pelo contrário, cara, eu creio que todo mundo que estuda economia deveria ler a escola de Salamanca. Obrigatoriamente, cara, é um dever. Das condições do dinheiro natural e do direito natural e dos escritos dos historiadores espanhóis das Índias. E ocasionalmente menciona Soares, Francisco Soares, creio eu, mas não se refere especificamente aos juristas espanhóis, né? Então, tem alguns autores citando eles, né? Se o pensamento da escola de Salamanca se refletiu nos escritos dos juristas protestantes e talvez na própria riqueza das nações, então ela vai argumentar que o próprio Adam Smith, no Wealth of Nations, vai usar de alguma forma alguns autores que ela cita da escola de Salamanca. Sua influência sobre os escritores católicos foi ainda mais profunda e duradoura, obviamente, né? Então, que obviamente ela é dada nisso. Então, tu tem muito Aquino nessa relação, tem muito Aristóteles também, enfim. Juan de Salas, agora ela cita, né? Salas, quando eu ouço Salas, eu lembro do Preço da Manhã, né? É um filme que eu vi muitas e muitas vezes. Salas, que é o Will Salas, né? Salas acrescenta que os produtos vendidos no armazém são baratos porque esse modo de venda indica abundância de produtos e escassez de compradores e de dinheiro e sugere que os artigos possuem apenas pequena utilidade para o vendedor. Então, os produtos vendidos no armazém são baratos. Por quê? Porque esse modo de venda indica abundância de produtos. Então, tem a relação de quantity theory of money, né? Quanto mais produtos eu tenho num lugar, numa região, numa cidade, num bairro, eu vou ter uma utilidade marginal em relação a eles. E essa utilidade marginal vai definir o quanto esse preço diminui. Mas o que define a utilidade marginal não é a quantidade em si. Porque se esse produto não tem utilidade, ele vai ter um preço. Talvez as pessoas nem vão comprar o produto na prática. Se você só foca na parte da quantidade, tu esquece que a teoria do valor é falso. O valor trabalha, né? Tu esquece da questão do valor subjetivo. Tu não pode focar apenas na quantidade. Tu tem que entender. Não é a quantidade em si, é a relação de utilidade marginal. Em que o item tem que ter uma utilidade inicial. Tipo, e essa utilidade vai definir o quanto esse valor diminui ou cresce em relação à sua utilidade marginal em si. Então não foca na quantidade. É a utilidade marginal que tu tem que focar. Senão tu se perde em QTM. Então, Juan de Lugo também, com relação a valor subjetivo. É por isso que nossas bugigangas de vidro são trocadas com, ele falando, né, com justiça por ouro na Etiópia. Porque são comumente mais estimadas lá. Então, tu tem coisas que são mais estimadas em um país e em outro. Por questões culturais, por questões de costume. Então, por exemplo, tem países que não comem feijão todo dia. Agora, no Brasil, na Índia, é diferente. Tu tem uma importação de feijão muito grande, né? Então, outros países não é assim. Outros países, eles gostam bastante de whisky, mais que normal. Outros nem tomam whisky, como na Arábia da vida. Então, tu tem que entender que tem relações até culturais que definem elasticidade de preços de produtos. Mesmo de comida. E entre os japoneses, os objetos feitos de azulejos velhos e ferro trabalhado, que não valem nada para nós, são vendidos a um preço alto pela sua antiguidade, né? Então, tem uma relação de, por exemplo, o vaso Ming da dinastia Tang. Eu falei errado, né? Mas só tô dando um exemplo aleatório. Por que aquele item tem um grande valor? Não é nem só pela sua raridade, mas pela sua relação de antiguidade, né? Mas não é só ser antigo. É, ele ser de um período da história chinesa que é bem visto pela história e que é bem visto por colecionadores, por museus. Então, seu valor, ele é subjetivo
mas definido pela utilidade que as pessoas veem naquele item. Qualquer um pode clonar aquele item e vender. Só que nunca vai ser. Por mais que você copie intrinsecamente o item, de ser uma réplica praticamente idêntica, ela não vai valer tanto quanto o item que foi produzido naquela dinastia da China. Porque não é em si a arte, o design que tá colocando preço. É o fato de ser antigo. O ponto que uma réplica seria uma réplica fajuta, né? Ela não teria valor de mercado. Qualquer um poderia fazer essa réplica. Mas o fato de ser algo que foi encontrado na arqueologia e que é antigo, mostra que aquilo dá um valor maior para aquilo. Isso é uma prova que valor intrínseco não existe, né? Não é um valor intrínseco do design, do produto que vai gerar isso daí. Mas em si é a utilidade que as pessoas veem aquilo, né? Então, de novo, a estimativa comunitária, que ele cita o termo, acho que é commune estimation. Commune, em inglês. Obviamente ele não escreveu em inglês, né, mas é a tradução. A estimação do termo usado commune é basicamente da comunidade, né? Mesmo que tola, aumenta o preço natural dos bens. Visto que esse último é derivado da estimativa. Então, às vezes... Cara, às vezes as pessoas escolhem o preço, por exemplo. Eu vejo o pesadelo na cozinha bastante. Às vezes os caras escolhem os preços. O prato do Jacan vai ser tal preço. Eles não calculam o custo de cada prato, o quanto que é provável que a pessoa pague. Eles simplesmente calculam de cabeça, tipo... eu acho que o preço pode ser esse. R$ 15 esse prato. Tu não pode estimar assim, cara. Tu tem que entender que às vezes as pessoas estimam assim. As pessoas estimam de uma forma não técnica, né? É uma coisa, às vezes até de instinto não, mas vai, um costume já em precificar coisas, mas às vezes tu fala, não, só coloca 15% de lucro aí, em relação ao custo já era, né? E aí tu só estima, tu só vende em relação a mesma porcentagem, mas dependendo do custo que você tem no fornecedor, o preço muda, né? Obviamente. Então, o preço, natural aumenta pela abundância de compradores e dinheiro e diminui pelos outros contrários. E a escola de Salamanca foca muito nisso, né? Oferta e demanda. Então, relações de oferta e demanda organicamente que definem o preço. E não alguém que escolhe arbitrariamente. Não, um príncipe que escolhe arbitrariamente esse preço, né? Esse valor. O antilugo, novamente. O preço natural do dinheiro, chamado por Lésios de preço extrínseco, é derivado da, entre aspas, excelência do conteúdo metálico, na quantidade de moeda, antiguidade das moedas, do seu grau de utilidade para fins comerciais e da prontidão de estrangeiros em aceitá-la. Tem que ser uma moeda que é aceita, né? No Star Wars, por exemplo, tem alguns tipos de moedas que eram chamadas no Império de moedas marcadas, né? O que são moedas marcadas, né? Créditos marcados. Se não fosse marcado, basicamente, era ilegal. Então dava um controle do Estado total sobre a moeda em si. Até no The Bad Batch, que é uma animação da Disney, tu tem. Que por sinal é boa, tu tem essa relação de controle da moeda de forma bem clara. Agora, tem também aquela questão de moedas que as pessoas não aceitam, né? Então, não tinha. Além de não aceitar créditos nos mercados, elas só aceitavam, por exemplo, créditos da República ou dinheiro desse tipo. Então, tinha pessoas que só recebiam dessa forma, né? Isso numa economia sintética do Star Wars, né? Que obviamente não existe. Agora, na vida real é assim, cara. Tu. Não hoje, mas naquela época, basicamente tu tinha a moeda de cada país, com lastro em commodity, né? Tu tinha o câmbio entre países. E parte do que a escola de Salamanca vai desenvolver é uma teoria de câmbio estrangeiro. Por que a minha moeda tem menos valor do que a de outro país, né? Coisa do tipo. E tem o Tractatus de Commerce et Cambis. E agora a gente vai pra Escássia, né? Que é outro autor. Então, Escássia foi muito influenciado por Salamanca, ela vai dizer, né? Outro seguidor influente da escola espanhola foi o filósofo jurisconsulto genovês, né? Gênova, Sigismundo Escássia, cujo Tratatus de Commerciis et Cambis, então Tratado de Comércio e Câmbio de relações de câmbio entre países, né? Foi publicado em 1618 e frequentemente reimpresso na Itália, França e Alemanha. Então já tenho a questão
geopolítica de onde isso influenciou alguma coisa, possivelmente, né? Aqui é alguém influenciado, né? Agora a gente vai pro Luiz Saravia de la Calle, que o próprio Huerta cita em certo momento. Instrução de Amorcadores. Esse livro é bem importante. Ele vai dizer: essa doutrina baseia-se no ditado de Aristóteles: o preço rei humano e indigente é mensurar, porque esse rei tem que ser separado. Que é a relação da mensuração do preço pelo rei, por é um nominalismo na prática, né? Criada pelo nomos, pelo próprio Estado, né? O preço das coisas. Ou seja, o preço das coisas é medido, medido pelas necessidades humanas, mas nesse contexto, a interpretação dessa não é que essa questão não é que é pela utilidade, né? Essencialmente, na visão de Aristóteles. Mas é aplicação no nominalismo, né? Tem o nomos. Opa, eu usei a letra errada. O nomos sendo aplicado na lei, né? Então, assim, vemos que casas e propriedades valem muito menos depois de guerras e pestes que antes, porque há menos pessoas para comprá-las, embora a propriedade em si não tenha se deteriorado, né? Então, tem relações de oferta e demanda de propriedades que mudam constantemente ao longo do tempo, né? Os preços geralmente não são fixados com base nos custos. Bom, o custo não é o definidor de preço, porque um fardo de linho trazido por terra da Grã-Bretanha a um alto custo vale mais do que um transportado mais barato pelo mar. Então, por mais que você tenha um custo maior de transportar lá do fim do mundo, não é o custo que vai gerar mais um valor maior. O valor de real. Não é o valor que as pessoas vão escolher. Não é o preço que as pessoas vão escolher. A gente tá falando de valor que as pessoas estão dispostas a comprar. Então, o que dá o valor é o que as pessoas estão dispostas a comprar. Porque senão, tu não tem como vender. Se tu for vender um computador que vale 2.000 por 1 milhão, tu nunca vai vender esse computador. A não ser que seja um meme. Tu nunca vai vender porque simplesmente não vale o preço. Ninguém é maluco de comprar um computador que vale 2.000 por 1 milhão. Então, a não ser que seja de alguém famoso, enfim. Porque um livro escrito à mão valeria mais que um impresso, quanto este último é melhor, embora custe menos em produção. O livro à mão tem um custo maior. Mas também o livro à mão ele tem uma relação também de. Aqui você tem a questão subjetiva, psíquica, que aquilo foi feito por alguém. À mão. O desenho foi feito à mão. Tem uma qualidade diferente, tem uma história diferente. Hoje em dia, um livro escrito à mão antigo, ele vale muito mais que até o impresso, né? Porque tem uma noção que aquilo é uma obra de arte até. Por mais que o impresso seja melhor para leitura, do ponto de vista de colecionadores, o que tem mais valor, no geral, é o que é feito à mão. Por fim, porque o tipo de Toulouse é o melhor, deveria ser mais barato do que o tipo de Vue em Paris. O preço justo não se encontra pela contagem do custo, mas pela estimativa comum. Então não é o custo em si que muda as relações de preço diferentes de outros em cada país da mesma coisa. Às vezes é o mesmo produto, mas o preço é diferente por pela relação da utilidade em relação a aquele bem. Então tu vê, por exemplo, produto da Shopee de qualidade, tem uma qualidade sendo vendido mais barato no Brasil por questões de qualidade e custo-benefício para o consumidor. Então o consumidor vê uma utilidade muito maior em comprar de fora do que mais caro aqui dentro. Porque intrinsecamente o produto é melhor lá fora. Ele consegue importar por um preço menor. E essa relação de câmbio de commodities é interessante, né? Porque eles conseguem fazer isso por eficiência de produção. Então eles conseguem com menor custo, né? Por optimização de custo, fabricar algo por um preço menor. E mesmo com todo o trâmite de transporte, de você comprar algo da AliExpress e vir de barco até a sua casa, entre aspas, vai até o porto de Santos, por exemplo, ou outro porto. Aí depois do porto ele vai para a área de logística, né, de empresas, ou começa a parte de logística, e depois com a DHL da vida, né? Depois da parte de logística, ela vai para os caminhões que vão até a casa da pessoa. Mas todo esse processo de ir pra China até a sua casa, tu tem um custo de transporte.
E mesmo com esse custo de transporte, o preço é mais baixo do que no Brasil. Então tu sai de pé até a loja, tu vai pegar a mesma roupa tipo da mesma qualidade, às vezes até pior, por um preço menor, no shopping ainda. Vai no shopping, perdão, por um preço maior. Então, tipo, você paga, sei lá, R$ 200 em duas peças de roupa e tu consegue com R$ 200 comprar um monte de qualidade da China. Então, quando eu digo um monte, eu quero dizer no aspecto que o preço é tão menor, porque às vezes até com imposto. Até com imposto, transporte, tudo isso é mais barato. E obviamente eles estão tendo lucro nessa transação. E em itens eletrônicos também, não é só roupa, né? Então tu vê que essa relação de custo-benefício e vantagem comparativa entre países é bem interessante. E eles desenvolveram uma teoria de câmbio exterior nesse contexto, né? Os funcionários públicos que fixam o preço justo dos bens não consideram os custos. Então tu fixa o preço, mas às vezes o custo vai ser maior do que o preço que você fixou. Ou a margem de lucro vai ser muito baixa para o negócio sustentar, né? Mas a escassez ou abundância de bens na cidade. É por isso que as primícias são mais caras por causa da sua escassez, não porque custam mais para colocar no mercado. Tanto as frutas precoces quanto as tardias vêm do mesmo pomar. Só que tu tem uma relação de, por exemplo, lembro de um amigo um pai de um amigo, né? Que ele comprava, um cara muito inteligente, por sinal, ele chamava Mário, né? Ele, minha opinião, foi um dos caras, assim, que mais me influenciou, assim, de ver o cara disciplinado, né? Porque ele trabalhava na Cisco, né? E ele fazia, assim, diversas coisas grandes, né? Tipo, rede pra estádios, rede de internet, né? Coisas específicas, né? Que a Cisco tem a ver com essas questões. Até fazer curso lá no Vale do Silício, né? No Silicon Valley. E uma coisa que uma vez ele falou foi que o, ele comprou, tipo, umas frutas na internet. E aí ele falou por que ele fez isso, né? Porque a fruta que é vendida pro exterior, a maçã que é vendida pro exterior, a carne que é vendida pro exterior, ela é melhor do que é vendida pra nós. A que você tem no mercado, normalmente, ela é de segunda qualidade, em relação à de primeira. A de primeira de qualidade, ela obviamente é mais cara, mas ela é vendida pro exterior, normalmente, primeiro. Que obviamente tu quer exportar pro exterior, o que é melhor, né? Pra você conseguir sempre manter os clientes fiéis ali, que vão te dar pra pagar em dólar ainda. E o que sobra tu vende no Brasil. Isso é normal, cara. Não tem nenhum problema nisso. Tem que vender de fato a carne, a fruta, as coisas de melhor qualidade. Eu tinha um aluno, por exemplo, que ele trabalhava numa área de logística, que eu dava aula de Excel pra ele, né? Uma escola de informática. E ele trabalhava na área de logística, de fretados de verduras, frutas. Então, eles congelavam as frutas de uma forma específica, que eu não sei como exatamente, pra manter a qualidade. E elas iam de avião, né? Enfretadas pra outros países. E isso é interessante, porque, obviamente, é um fretado grande, né? É interessante, porque isso é algo que eu não poderia nessa época, por exemplo, porque tu não tinha forma de armazenamento de refrigeração. Mas tu tem aí uma fruta de alta qualidade. Pô, e a maçã de alta qualidade, cara, é diferente, cara. Tu tem, às vezes, alguma que tem qualidade, assim, né? Não tô falando que todas as frutas que você compra no mercado são ruins, mas eu tô falando daquelas de extrema qualidade. Tipo, as selecionadas, tipo, alto nível aqui, são vendidas pro exterior. Então, tem essa relação também. Porque a fruta vem do mesmo pomar, mas tu tem as melhores sendo vendidas pro exterior por um preço maior. Então, tem o De Soto, né? Domingo De Soto, que infelizmente comete muitos erros. Eu vou mostrar alguns erros dele aqui, né? Na prática. Então, ele vai falar aqui, né? Em primeiro lugar, a regra, entre aspas, uma coisa vale o que pode ser vendido, é um axioma celebrado entre os jurisconsultos. Portanto, excluindo fraude e malícia, deveríamos deixar que os comerciantes fixassem os preços de mercadorias, né? Então, ele tá defendendo a fixação de preços que a gente viu que não funciona e que autores anteriores antes dele já falaram que isso não funciona. Mesmo em Aquino, tu vê isso. Aquino define a relação de preços por utilidade. Eu creio que se você pegar o contexto geral de Aquino, tu vê que não é bem assim na questão 78 da parte 2, né? Da Suma.
Então, Domingo de Soto, ele erra muito, né? Na de Justicia et Jury, né? Aqui eu tô citando do próprio livro da Marjorie, que o próprio Domingo de Soto escreveu. E eu vou passar a fazer isso nas próximas slides, né? Então, ele defende fixação de preço. Em segundo lugar, que em qualquer arte devemos aceitar a palavra dos especialistas, como nos lembra Aristóteles em Política e Paulos, né? Em Remandata, né? Que é se não me engano, é um autor romano. Cada homem é o melhor juiz de seu próprio negócio. Ora, a função do comerciante é entender as mercadorias, portanto devemos nos submeter à sua opinião na fixação de preço. Então, obviamente, o governante teria que ter uma opinião especialista para definir os preços. Então, ele defende fixação, mas quem fixaria o mercado? Aí você pensa, mas pera. Ele defende a fixação de preços, mas deve ser definido pelo mercado. Ele entra num paradoxo. Ele entra num limbo de Soto que não faz sentido, cara. Então, obviamente, não deveria ter a fixação, deveria ter sido definido pelo mercado, sem fixação do governo, mas ele entra no limbo, ele simplesmente se perde. Em terceiro lugar, que um homem pode fazer o que quiser com seus bens, até aí tudo bem. Consequentemente, ele pode pedir e receber qualquer preço que possa extorquir por suas mercadorias, como acontece com joias e outros bens preciosos. Então tem uma barganha, né? Uma barganha não é crime, não é errado. Pode simplesmente ter uma relação de... Tu vai comprar uma casa, tu tem uma relação de negociar, né? Então, negociação é normal. Se ambas as partes concordam com o acordo e não tem nada de fraudulento ou enganoso, então, creio que o vendedor, ele sempre vai querer vender pelo maior preço e o comprador pelo menor. Essa é a realidade. Qualquer item. Contra isso, há uma lei citada por Falcidius, que diz: o preço dos bens não é determinado pelo desejo ou conveniência dos indivíduos, mas pela comunidade. Isso não faz muito sentido. Porque tu tira a liberdade individual aqui, né? Que às vezes, na verdade, tu tem que ter uma noção que, obviamente, no geral, tu tem um restaurante e o preço que as pessoas que frequentam o restaurante decidem pagar, né, pelo negócio. Vai ter que ser o preço que tu vai ter que afunilar, né? Você que muitas pessoas reclamam do preço alto, tu vai ter que abaixar o preço se possível, né? Abaixando o seu custo e tal, pra ter o mesmo lucro. Mas tu não pode cobrar um valor muito alto no bairro que você tem o restaurante. Ainda mais se não for um bairro nobre, ou se não for a proposta do restaurante. Porque tu basicamente não vai ter ninguém vendendo no seu restaurante, né? Se for um restaurante com culinária francesa, um bagulho chique e tal, aí a fita é diferente. Agora, se for um restaurante mais simples, tu não pode cobrar preços absurdos, porque não é a proposta. De repente, o bairro que você tá não é a proposta. Então, uma coisa é você ter um bairro na Paulista e um bairro numa periferia específica, né? Então, é óbvio que as pessoas que determinam o quanto elas querem pagar. E é subjetivo. Eu não pagaria por R$ 300 por um prato de comida no restaurante chique, porque eu acho que não faz sentido. Eu prefiro no McDonald's e comprar um Big Mac. Eu acho mais bom. O custo-benefício é melhor. Mas outra. É melhor, na verdade. Mais bom não. Melhor. Mas. Tem pessoas que curtem, então é uma questão subjetiva. A pessoa ela paga muito por um restaurante chique, 5 estrelas, porque é a vibe da pessoa. Então, e essa vibe é subjetiva. Não tem uma razão objetiva. Por que gastar 5 mil num prato de comida? Que é pequenininho. Enfim. Devemos primeiro levar em conta a demanda existente pelo artigo e sua abundância ou escassez. Isso é relação de quantidade, né? Mas como eu disse, é definido pela utilidade marginal na prática, não pela quantidade apenas. Em seguida, devemos ter em mente o trabalho, o esforço e o risco que a transação envolve. Aqui ele se perde. E tu entra na circularidade da teoria de valor-trabalho de Adam Smith e outros autores, né? Obviamente tá errada. E aí agora fica pior, cara. O preço justo de um artigo é duplo. O preço legal é o natural. O preço legal é sempre indivisível, mas o preço natural é discricionário. Em termos gerais, divisível. O preço legal é justo, aquele que é fixado pelo príncipe. Então tem o preço natural, que é definido talvez pelo mercado orgânico, e o preço legal, que é definido pelo príncipe. Ele diz que o governante pode então fixar o preço do produto.
Só que outros autores antes dele, depois dele, vão falar que isso gera problemas. Por exemplo, se você fixa o preço de mercadorias por conta de inflação, então tá tendo inflação, o preço das coisas tá aumentando, questão de CPI Index, do Consumer Price Index. Aí tu fala, pô, o povo tá me linchando, né, por conta disso, então eu vou fixar os preços. Falta produtos no mercado. Aí você fala, não vou fixar os preços, eu vou dar subsídio. Eu vou pagar o arroz, feijão e coisas do tipo, alimentos básicos, para os mercados terem nas suas prateleiras. E aí eles não têm prejuízo. Mas tu se ferra também, porque o subsídio tu vai beneficiar quem? Tá criando basicamente um efeito inorgânico no mercado, e no fim tu tá dissipando de dinheiro público para dar um subsídio para algo que de fato aumentou o preço por várias razões. Então, não funciona também subsídio. Como já foi feito num certo país. Sugerido, pelo menos. O amigo de instrutor vai falar, quando o preço é fixado por lei, por exemplo, quando uma medida de trigo ou vinho ou pedaço de tecido, como por exemplo a coroa inglesa fazia constantemente, na Inglaterra e nas colônias americanas, é vendido por uma determinada quantia. Não é lícito aumentar esse preço nem um único centavo, se o excesso for grande, então é pecado mortal e a restituição. Então ele fala sobre lucro cessant. A gente viu várias vezes aqui nesse curso, né? Lucros cessants. Só que eu acho que ele entra numa circularidade. Ele acerta no começo e começa a definir fixação de preços e restituição. Não tem nada a ver, cara. Senão restituição não tem nada a ver. Então, por exemplo, lucro cessant e a aplicação dele em alguns contextos. Por exemplo, se uma casa é vendida para uma pessoa, só que ela é vendida abaixo do mercado, do preço do mercado. Mas ambas as partes concordaram com isso. Tu poderia, depois no tribunal, se você soubesse, se você avaliasse que o preço da casa em relação a aquele tipo de casa naquele bairro, naquele sistema, naquele mercado em si, geograficamente, o preço deveria ter sido maior. Então vamos supor que eu vou só citar um exemplo, tu pagou 500 mil e na verdade valia 1 milhão. E aí aí no caso o vendedor, ele poderia ir no tribunal e falar, eu quero o valor de falta de 500 mil porque eu, não, entre aspas, não sabia que esse valor deveria ser maior. Não sabia que o valor de mercado era maior. Às vezes, até quando você faz assim, o valor de mercado vira subjetivo. Então, quanto que deveria, então, ser esse preço de mercado? A culpa é da burrice do vendedor. Então, não tem questão. Então, essa questão, na minha opinião, é imoral. Se ambas as partes concordaram nesse contrato, a culpa é de uma das partes não conhecer o tema. Não procurar especialistas e tal. Então não tem que restituir nada, na minha opinião. É um erro legal ali medieval. Esta conclusão mostra a iniquidade dos monopólios que surgem quando o comerciante compra de seu príncipe o direito exclusivo de vender o artigo. Então ele fala contra monopólios, aí ele tá certo. Porque tu gera um controle de mercado de forma inorgânica. Ou quando 2 ou 3 comerciantes, antecipando-se aos demais, combinam para comprar estoques, que seria tipo um cartel, né? De modo que o público é levado a negociar com eles, né? Então eles fazem um cartel pra controlar. Então monopólio e cartel na visão deles seria errado. E de fato tá certo, né? Agora a gente vai pro Aspliqueta Navarro. Eu só tô citando o que a própria Marjorie cita no livro dela no final, né? O comentário resolutório de usuras, de 1556, né, sobre juros, questões do tipo. E também o Origin and Functions of Money, que ela também vai citar. A origem e funções do dinheiro. Então, o Aspliqueta Navarro, que ele é muito bom, ele vai falar: não podemos saber se uma transação de troca é justa, a menos que conheçamos o valor de ambos as moedas, né? Uma vez que, como vimos, o dinheiro pode ser trocado pelo seu valor adequado para que a transação seja justa. Aí você vai para relações de câmbio, né? Então, tantos reais, acho que é português ou espanhol, tanto de libras na Inglaterra. Ou é tanto de paridade com tabaco nas colônias, que é o tabaco usado como commodity. Ou é tanto de
tal moeda da Alemanha. E assim sucessivamente. Então, ele vai falar sobre câmbios, né? Vários autores vão falar sobre câmbio de moedas. Ele coloca essa noção de câmbio em 8 pontos, né? Que eu separei aqui. Commodities sendo diferentes. Então tem umas que usam prata, como a Libra, o sterling da vida inglês. Outras vão usar ouro e assim por diante. Diferentes níveis de pureza. Então a pureza da prata e o peso também vai ser usado como base intrinsecamente pro valor. Então diferentes pesos usados. Quando tu diminui o peso. E quando você mistura prata ou ouro com outras commodities, tu diminui o valor intrínseco da moeda e gera inflação. Em diferentes países, então o câmbio de diferentes países obviamente vai ter relações diferentes. Isso mesmo com commodities, tá? Por quê? Porque você tem relações de legal tender. Mas mesmo em moedas privadas tu teria essa relação também de câmbio. Em criptomoedas tu tem câmbio. São moedas privadas, né? Entre aspas. Então tu tem câmbio entre criptomoedas e tem um mercado de forex de criptomoedas. No curso de criptomoedas que eu dei no canal, eu falei sobre o mercado de forex de cripto, né? Câmbio entre ambos e diversidade temporal. Então, a relação temporal desse câmbio. Escassez e necessidade, então abundância ou escassez desse dinheiro em cada país e um ausente e outro presente. E tudo vai levar a visão do porquê estava tendo inflação na Espanha. Por causa que eles colonizaram basicamente geral nas Américas. E eles um inflow de ouro e prata muito grande no país que gerou inflação. Então, o que vocês podem fazer, né? Em outros países, onde muitos senhores têm o dinheiro de cunhar moeda, né? No caso, criar sua própria moeda legal tender, eles frequentemente proíbem a circulação do dinheiro de seus vizinhos desse próprio território. É você proibir o dinheiro estrangeiro de circular no seu país. Só que isso dá merda. Isso foi feito na Argentina pelo governo Kirchner, né? Em certo momento. Eles queriam fixar o câmbio entre o peso e o dólar. Só que isso não funciona, cara. Porque tu não muda a oferta e demanda por dólar ainda. Porque o dólar foi muito usado na Argentina por questão da moeda em si ser um nicho. Agora tá melhorando, mas sempre foi um nicho. Por questões de inflação, imprimir dinheiro, relações de expansão de crédito, governo escondendo a inflação que tinha. Enfim, questões aí esquerdistas ainda. Outros baixam o preço do seu dinheiro e então seu valor de troca cai. Assim como cai quando sua circulação é proibida, né? Então tu tem relações de debasement, né? Da moeda, que eu já citei anteriormente. Que é basicamente tu criar inflação imprimindo moeda fiat ou fazendo minting, misturando commodities, né? Fazendo perder o valor, diminuindo o peso da moeda, mas enfim. No fim, a senhoriagem permite que o rei possa gastar mais em certo momento, mas gera inflação. Por isso que é legal. E alguns autores da escola sabem que eu vou dizer isso. Como o próprio Nicolas Oresmes, como o próprio Rothbard cita anteriormente, que eu já citei isso daí. E é um forex da vida, né? Pra quem não sabe, forex é uma relação de câmbio entre moedas que você tem, por exemplo. Se eu sei que se eu penso, né? Se eu estimo que o dólar vai subir em relação ao euro, ou em relação ao pound inglês, eu vou no Forex, né? No mercado de investimentos, hoje você pode fazer tudo pelo computador. Eu vou investir no dólar, que o dólar vai aumentar em relação ao euro. Eu posso também investir que o euro vai subir em relação ao dólar. Então o Forex tem a ver com isso. Da mesma forma, sempre que tal repúdio ou redução do valor do dinheiro é esperado, a questão é duvidosa, o valor de troca do dinheiro tende a cair. Então, você está gerando inflação, né? Quando você tem debasement da moeda. Quando, no entanto, existe a possibilidade de seu preço aumentar, o dinheiro começa a ser trocado por um valor bem maior do que antes. Porque ele entra numa coisa interessante, que o Von Mises vai, obviamente, organizar e expor de forma diferente. Então o Von Mises, ele vai expandir isso daqui para uma noção de preferência temporal, de certa forma, e outros autores também, em que... Depois eu vou dar um curso de Von Mises maior, vou falar mais, né? Mas em que você tem uma relação psíquica de ação humana. Psíquica, eu tô falando de ação humana na inflação. Que a inflação, na verdade, é a diferença de bens presentes versus futuros. É o que o Von Mises vai dizer. Eu não sei se ele foi o primeiro a cunhar isso. Então o Von Mises, ele expande o que tá nesse texto aqui do Espericueta Navarro. Que basicamente a inflação é a diferença entre bens futuros e bens presentes e futuros. Então quando você tem uma expectativa que o futuro vai ser uma merda na moeda, basicamente, tu pensa que vai cair,
simplesmente começa a usar outra que tem maior valor. E no Forex é basicamente essa especulação que acontece. Tu especula que o preço do dólar vai subir em relação ao euro. Tu tem dados básicos que você pode usar, tu pode usar technical analysis, um Fibonacci, MEC da vida, que são técnicas de algoritmos, né, que tu pode usar nas ferramentas de análise de tanto de ações quanto de Forex. Mas nesse sentido, tu tá tendo uma noção de tipo, ok, eu espero que o preço vai subir por certas razões políticas, econômicas. É uma especulação, mas é uma relação de ação humana mesmo. É a noção das pessoas, não é simplesmente o preço em si que faz as flutuações acontecerem, o valor em si das moedas. É o que as pessoas pensam dessas moedas. E é por isso que a inflação é o valor atual versus o futuro. Em segundo lugar, e de grande importância, as periquita navarra ainda, todas as mercadorias se tornam mais caras quando há grande demanda e escassez de oferta. Então, a oferta e demanda de mercadorias que gera dessa questão, né? Então, se tem um aumento de uma certa commodity, de N commodities, que elas crescem o preço, tu vai gerar um menor preço. Então, se eu tenho mais arroz no mercado por uma safra muito grande, o preço vai diminuir. Só que não é a quantidade em si que define isso, mas é a utilidade marginal. Então, tu não pode simplesmente pegar a quantidade independente da noção de utilidade marginal. Senão a QTM vira uma bosta, né? A Quantity Theory of Money. E o dinheiro, na medida em que pode ser vendido, trocado, negociado por alguma outra forma de contrato, é uma mercadoria. Portanto, também se torna mais cara. É uma commodity, cara. Então, tu tem, assim como commodities como arroz, trigo, algodão, tu tem relações de oferta e demanda que definem o preço. Dinheiro é a mesma coisa. E câmbio de dinheiro é a mesma coisa. Tipo, as pessoas no Forex apostarem contra o real vai fazer o real diminuir. Além da própria inflação dentro do real e tal. Em relação a transações internacionais e tal. Então, no Forex, tu tem basicamente tudo que a gente tá vendo de forma prática, né? Eu creio que tudo isso que você vê na escola de Salamanca, que tu vê em autores posteriores como Von Mises e outros, é importante para quem investe no Forex. E um certo Soros, né, Jair Soros, já ganhou bilhões no Forex por uma predição econômica que ele fez, que era óbvia, do pound inglês em relação ao o euro sendo formado, né? Então, na época que o euro estava sendo formado, ele apostou que o pound inglês ia cair, porque a Inglaterra demorou para entrar na União Europeia, né? E para entrar na relação do euro. E essa demora ferrou eles, porque basicamente fizeram um short selling, né? Que basicamente se apostar que o preço da moeda vai cair. Nesse contexto, né? Tu pode fazer qualquer coisa short selling, até com ação. Tu não pode ganhar dinheiro apenas pensando que a ação vai subir. Pode fazer uma option que você pensa que a ação vai cair. Mas se você pensa que a ação vai cair, ela sobe, tu se ferra, né? E no caso da option tem um tempo de maturação do contrato. Então tu não pode. Tipo, se o seu contrato for de um mês e ela subir, tu se ferrou. Então, assim vemos agora que devido à grande escassez de moedas de ouro, algumas pessoas darão 23, 24 reais. Reais naquela época, né? Não é o real brasileiro, não. É o real daquela época da Espanha. Por um dobrão, que é outra forma de moeda. De acordo com a lei, o preço do reino vale apenas 22. Então tu tem uma fixação de câmbio entre moedas, mas tu tem relação entre moedas que mudam. Tu não pode fixar isso, tem que ser orgânico. Por isso que tu tem uma lei de Christian quando você usa um bimetalismo. Ou um trimetalismo, né? De certa forma. Que você tem bronze, prata e ouro, né? Mas o bronze normalmente é usado para valores menores, né? Por exemplo, tu tem centavos no Brasil. As moedas centavos tu ainda usa. A gente usa mais dinheiro digital hoje em dia, né? Mas tu ainda usa, mas aquele zinco com outros alóis ali, metais alóis da moeda de R$ 1 ou a moeda normal, ela tem um valor intrínseco nela. Mas tem uma paridade desse valor com a nota. Então, só que obviamente esses alóis, eles são usados mais pra coisa simples, né? Tu vai comprar bala, tu não quer usar notas, né? Tu quer usar moedas. É mais ou menos assim que funciona. Mas hoje em dia você tá acabando, tem que ver como a economia vai mudar em relação ao uso somente de dinheiro digital, né? Não sei se vai ter uma mudança clara nesse sentido.
Mas eu gostaria que tivesse lastro em commodity, né? Eu creio que dinheiro digital talvez também permita uma inflação até maior, expansão de crédito, mas enfim. Não é ruim, mas tem que ter lastro, né? O Tratos e Contratos de Mercadores é outra obra, que agora é do Tomás de Mercado, que é o cara que tá na capa da thumb dessa aula, né? Tomás de Mercado. E ele vai falar muita coisa interessante. Ele vai dizer no Tratos e Contratos de Mercadores: se uma coroa me custa R$ 16 em Sevilha, não a levarei pra Florença, onde vale 12. Ou seja, você não pode ser burro de vender um item, uma commodity que vale mais no seu país ou em outro, e um que vale menos. Se tu vender uísque numa Arábia da vida, em Dubai, coisa do tipo. Dubai não, vai. Em Emirados Árabes da vida. Não vai conseguir vender, porque ninguém vai comprar, porque não tem demanda ali. Então é melhor você vender onde tem demanda. Que nem, por exemplo, de um certo governante aí, que. Um vídeo dele, né? Que um dos oficiais, ministros dele acho que do exterior, ele. Ele falou. Ele errou, ele cometeu um erro, né? Ele falou. Não, então a gente tá fazendo venda de porco, né? É uma commodity que é produzida na Rússia, é vendida para outros países, exportada, né? Aí falou, não, a gente tá vendendo porco para vários países, né? Aí ele citou alguns países e citou Turquia. Aí o presidente começou a dar risada. Porque Turquia não come porco, por uma razão religiosa ali. Então, como que você vai exportar porco pra onde não pode comer? É porco? Acho que é porco. Eu não lembro exatamente se é porco. Mas tu não pode comer por uma razão religiosa, então não tem como você vender lá. Aí o cara começou a rir, porque de fato é um erro é, geopolítico bem esquisito. É até engraçado. Tem lugares que tu não vai conseguir vender por um preço bom até ter demanda, né? Este bom conselho foi seguido, creio eu, pela Guatemala. Vendo seu abundante estoque de ouro desaparecer a cada hora, ela conseguiu conter a drenagem, aumentando o preço do ouro. Então as pessoas não conseguiam fazer um outflow de ouro de lá tão facilmente, né? Tirar ouro de lá. Tanto cunhado quanto em barras. Então, tanto o ouro moeda quanto em barras aumentou o preço arbitrariamente. E aí o outflow não subiu mais, porque agora tu teria que pagar mais pra ter o mesmo ouro pra você tirar da Guatemala. Naquele momento em diante, muito pouco escapou. Então o outflow é saída, né? Inflow é entrada, mas o outflow parou de ocorrer. E agora tu teria que pagar mais pro mesmo ouro, né? E é basicamente essa noção de controle da moeda, né? De emissão. Que aqui no livre mercado também tem como você fazer isso, pra impedir inflação. Na prática, vemos que quando um cambista sabe que o dinheiro vai ser muito escasso em alguma província, ele tenta enviar grandes somas para lá em tempo hábil. Tu sabe que em outra província, se eu tenho uma relação de câmbio entre elas, é... relação de câmbio. Até, por exemplo, cara, até em jogos isso é aplicável, né, para MMORPGs, na economia sintética de MMORPGs, porque você tem relação de câmbio entre servidores no próprio Tibia, né? Não sei se a Tibia Coin tá. Quantos dólares tá? A última vez que eu vi tava 20kk, tava $40. 20kk tava $40 a última vez que eu vi. Alguém me corrija se eu estiver errado. Eu não sei quanto tá agora, mas anteriormente, alguns anos atrás, tava 15, por exemplo. Mas depende do servidor. Tem câmbio entre servidores. Então, entre servidores de jogos, tu tem câmbio entre moedas. Tu tem relações de produção diferentes, tu tem relações de câmbio. São calculáveis, né? Isso é muito interessante. O próximo passo é calcular isso em ambientes virtuais, né? Para economias sintéticas interativas, que são jogos, né? Tu entender relações de câmbio, né? Eu creio que é o próximo passo. O próximo passo do ponto de vista de economia, né? Eu creio que a economia sintética é muito interessante. Então tu tem essa relação e, obviamente, onde é mais escasso, tu vai ter um valor maior. Assim, correspondendo à vantagem que as Índias desfrutam sobre a Espanha em abundância de ouro, porque lá tem mais minas de ouro e prata, 70 ducados em Madrid, estimados tão bem quanto 100 em Lima, e uma libra em Veracruz. Então tu tem relações. Veracruz eu creio que é Brasil. Então tu tem relações de câmbio entre moedas, em que obviamente tu tem abundância de ouro e prata na Espanha, vai fazer com que o ouro em si e a prata valem menos. Porque tu tem mais.
por utilidade marginal. Não pela a quantidade, esquece a quantidade. É a utilidade marginal que define isso. Sem a utilidade no item em si, sem a relação intrínseca do bem, as pessoas verem esse bem como bom, tu não tem valor. Mas a utilidade marginal que diminui o valor. E se eu dissesse que o excesso era maior, não creio que me enganaria. O mesmo ocorre entre a Espanha e Roma, pois em Burgos, certamente, acho que é Ducado, vale 94 em Roma. Portanto, trocar 100 por 94 é uma transação justa, mesmo que os 94 em Itália pudessem ser pagos na mesma noite, e sem atraso lapso de tempo. Mesmo hoje, cara, em Forex, tu tem isso. Tu tem. Obviamente, por exemplo, tu não pode ir numa loja e a loja pedir que você pague em euro. Porque o euro muda constantemente, então tu tem que os preços mudam constantemente. Tinha uma loja recentemente que eu vi naquele bagulho lá do russomano lá. Que ele foi numa loja que ela tava usando o euro como base dos preços. Só que tu tem um problema, porque o câmbio do euro muda constantemente em relação ao real. Tem uma flutuação constante no Forex diária. Como que tu vai mudar o preço das coisas constantemente? Então, por legal tender, tu só pode usar real pra transacionar no Brasil. O que alguém pode fazer, caso seja item de importação, é tu não colocar um câmbio. Tem que colocar um câmbio fixo, né? Então, quantos euros mais ou menos eu quero cobrar, e você muda conforme a necessidade, mensalmente ou coisa do tipo. Mas tu tem que fazer essa relação em reais. Porque senão tu entra num problema legal, né? Mas a questão é que, obviamente, tem uma paridade de quantos reais eu proporcionalmente eu preciso usar pra tantos dólares pra comprar a mesma coisa. Só que em real e dólar é diferente porque é moeda fiat. E aí o negócio fica muito mais dispare, né? Então aqui tu tem uma relação dispare entre moedas, em relação à utilidade marginal e quantidade de dinheiro de, de, de ouro e prata em cada país. Porém a disparidade é muito maior numa moeda fiat, como o próprio Hayek cita, né? Na moeda fiat o bagulho fica louco. O bagulho fica uma disparidade, diferença enorme. Então tu ganha o salário mínimo no Brasil comparado ao salário mínimo nos Estados Unidos, não tem nem comparação o poder de compra. Tipo, é abismal. Então, tu ganha, por exemplo, $500 no Brasil, olhando pra fora, né? Até em jogos, por exemplo, tem pessoas que fazem isso jogando jogo. $200, coisa do tipo, por mês. Como, por exemplo, no Tibia e outros jogos. E, cara, com isso tu já tem, basicamente, você faz vezes 5, vezes 6, dependendo do valor do dólar atual. Basicamente, às vezes vai ter mais salário mínimo, dependendo do quanto você ganha. Então, o que você não conseguiria viver em uma cidade normal, num Texas da vida, por questão de subsistência lá, eu conseguiria viver aqui porque eu tô ganhando em dólar e o dólar é muito mais valorizado que o real. Então, ganhar em dólar tu ganha muito mais na prática. A gente vai pro Tratado Utilíssimo e muito General dos Contratos, do Francisco Garcia, que é um autor muito bom também. Ele vai falar um pouco sobre utilidade, né? Essa utilidade que nos faz estimar as coisas e tê-las como preciosas é de muitos tipos. Obviamente tem relações subjetivas. Uma coisa pode ser usada de uma maneira que seja necessária para a preservação da vida. Então você tem bens, e o Carl Menger vai falar sobre isso, que eles são necessários, tipo água, pão, vestimentas. Então como comer, beber e vestir, remediar dores e enfermidades humanas, que é a medicina. Então, para o mínimo de subsistência, tu tem que ter um mínimo de trabalho, serviço que vai gerar o suficiente de capital para você subsistir. E o excedente, o surplus, você pode usar pra ir no cinema, restaurante, McDonald's, né? Então tu pode ter bem de necessidade, entretenimento ou conforto. Ou pode servir para adornar a humanidade ou para deleitar nas curiosidades. Se tu vê Eclesiastes, por exemplo, o Salomão vai dizer que tu aproveitar do surplus que você ganha do seu trabalho é um bem de Deus, é um presente de Deus. Tu poder comer e beber coisas que têm um gosto melhor e tal, por uma questão de você ter esses recursos, né? Obviamente a gente tem que se contentar com o que a gente tem. Não ter amor ao dinheiro, né? Como Paulo diz nas suas epístolas, né? Mas tu trabalhar e ganhar o suficiente e a mais do que você precisa,
É um presente de Deus, se a gente for ver Eclesiastes, né? Que é a obra de Salomão. É bíblica, né? Então é inspirada por Deus. E para esse uso, ouro e prata e pedras preciosas, seda, brocado, tapeçaria e muitas outras coisas semelhantes são particularmente apropriadas. Então, por exemplo, tu ter um brinco de ouro ou uma corrente de ouro é uma coisa supérflua. Mas, se você acha legal, isso é bom, você faz o que você quiser. Mas a questão é que tem diferentes bens de necessidade e bens de entretenimento, conforto. E existem outros usos que atendem a infinitas demandas da humanidade. E, além de um certo número, não podem ser compreendidos. Até porque a elasticidade da demanda não pode ser calculada. Ela pode ser percebida. Então, pode calcular a elasticidade futura de um produto. Porque a elasticidade é basicamente que o preço afeta a demanda, mas tu não pode calcular, na minha opinião. Eu sei que tem cálculos neoclássicos que tu faz isso, mas não pode calcular, é incalculável, cara. Mesmo curvas de custo também é incalculável. Esquece isso daí. Julgamos entre os dois cavalos, aqui um exemplo, né? Da mesma maneira, e dizemos que um vale mais que o outro. Então tu vê um cavalo mais bonito, de uma raça melhor, de uma qualidade melhor. Obviamente o preço vai ser melhor. Tudo mais sendo igual. Então ceteris paribus, né? Porque ele pode ser usado para andar na cidade ou campo, ou puxar carruagem, ou arar, ou cargas. Enquanto o outro serve apenas para você, tipo, andar, pra você ter algo, sabe, bonito pra você andar, né? Pra quem já leu Cossacks do Toy Story, vai ser falado que, por exemplo, tantos litros de uísque tu compra um cavalo. E é interessante, né? Ou tantas peças de roupa, proporcionalmente, né? E o próprio autor vai dizer que ele tinha muitos cavalos, né? Porque ele era rico. Mas, e pra ele, ter um cavalo simples, né? Como ele teria entre os cosaques lá perto do Mar Negro. Esqueci a região especificamente. Tu basicamente tinha coisas de menos qualidade com preço maior, né? Em relação à sua produção. Ele tinha um monte de cavalo. Então pra ele, um cavalo não era nada, né? Cavalo simples, né? O cara tinha um monte de cavalo bom por ser rico, né? Toy Story mesmo. Que é aquilo. Cossacks é uma semi-biografia, né? Mas o grande ponto é que tu tem a relação de utilidade marginal e também a utilidade real nesse caso de cavalos, né? Porque obviamente o cavalo de melhor qualidade é diferente de um menor qualidade. Em segundo lugar, uma coisa pode prestar um serviço maior do que outra. O milho é mais valioso que a pedra. O primeiro serve para sustentar a vida, e o segundo apenas para construir casa. E o milho também é usado como commodity, né? Pedra não. Em terceiro lugar, um serviço pode ser melhor prestado por uma coisa do que por outra. Então, tem produtos e serviços que são melhores do que os outros. E tu tem uma utilidade que as pessoas veem naquele serviço melhor. O dinheiro pode ser mais abundante em uma cidade do que outra. E ainda assim pode ser escasso entre os comerciantes. Nesse caso, as trocas refletirão a oferta e demanda e escassez relativas de dinheiro. Em duas colônias, por exemplo. Ceteris paribus, né? Tudo sendo igual. Então a questão é que tu tem relações de utilidade marginal e utilidade em si. São duas coisas. Utilidade do bem, que é subjetiva, e utilidade marginal. E a utilidade subjetiva pode mudar. Então pode ter por exemplo, teve um hype tremendo em NFTs, pintura de NFTs, em um certo momento. Esse hype, quando acabou, o preço delas diminuiu. O valor subjetivo para as pessoas diminuiu. Que era um hype inicial, né? Quem ganhou dinheiro com NFT de pintura, ganhou. Porque não vai voltar mais, talvez. Né? Então, outro livro também, esse daqui é Die Hard. Esse cara eu não conhecia, ele é muito bom. O Martín González de Celorigo. Ele escreveu o Memorial de la Política Necessária e Útil Restauración a la República de Espanha. Em que fala sobre como melhorar a economia da Espanha e quais são os problemas. E os principais problemas é a relação do QTM, né? Tem uma quantidade de inflow de ouro e prata muito grande. Tá gerando inflação e as pessoas não sabem como resolver o problema. Que é o mesmo que a Guatemala faria, né? É simplesmente tu controla a emissão da moeda. É a técnica do Hayek. Então tu gosta da moeda fiat e vai agir contra a moeda de commodity. Não pode esquecer do argumento de Hayek, né? Da emissão da moeda. Como o dinheiro não é riqueza real, que não é capital, e como o que é nobre atrai o que é vil,
O nosso ouro e prata foram atraídos pelo que é verdadeiramente riqueza, né? O que significa? Que ouro e prata e moedas em si são uma forma de medição para você mover capital, armazenar capital, transportar capital. Ou para ganhar capital em juros, né, desse capital, né? Empréstimos. Mas não é capital em si. O Latiman vai dizer, eu já citei ele várias vezes, que capital é um componente heterogêneo na economia. Então, várias coisas são capital, mas moeda não é, de fato. É uma forma de medição de capital. Então, eu posso usar o termo, eu tenho tanto capital para minha empresa, de dinheiro. Mas é um termo que é tipo como se fosse uma metomínia. Mas não é, de fato, capital, na prática, do ponto de vista teórico, né? Então, quem usa tais argumentos não entende a natureza do dinheiro. Se, como diz a lei, ele foi inventado apenas para facilitar contratos, então ele é a causa e não o efeito da troca. Então, se tu argumentar por um nominalismo, né, aristotélico, que o dinheiro é feito pelo governo e o preço tem que ser fixado pelo governo, que é o que é a implicação, tu tá simplesmente não entendendo o que de fato ele é. Que é só uma unidade de medida que foi usada também, por exemplo, não só por moedas, mas também em commodities como cevada, como trigo, como na própria Bíblia a gente vê, por exemplo, na época de Israel, como trigo e cevada eram usados como medidas em ciclos, né? Então tu tinha uma paridade de moeda com shekels, que é a moeda da época, com o, acho que até atual da Israel, né? Com ciclo, tanto de farinha, então tanto de farinha era tanto de shekels. E assim sucessivamente, tu determinava relações de inflação assim, né? Do valor atual versus o futuro. Então tu tem essa relação. Então, quem é nominalista, basicamente não entende sobre o que é dinheiro, de fato. Então, quando Paulo Emílio trouxe o ouro e a prata da Macedônia, aqui historicamente, a estimativa das coisas aumentou, ou seja, o valor futuro das coisas aumentou. E aí tu teve inflação, como diz Plínio e Plutarco. Quando Júlio César fez com que os seus despojos do Egito fossem trazidos de Roma, ou seja, você tem um inflow de capital para o país, a usura e as trocas caíram pesadamente e o custo de vida aumentou. Então tu tem uma inflação que... A inflação é tão grande que aí você ganhar empréstimos com juros nem faz sentido. Então tu não tá ganhando tanto na prática com o seu poder de compra. Tudo tá caro. Em inflação, o empréstimo tem um problema. Porque tu não tem um ganho tão alto assim em emprestar dinheiro, né? Até porque essa inflação gera problemas de recessão da vida, às vezes. Gera problemas econômicos na prática. Então a causa da ruína da Espanha, ele vai dizer, isso que é muito importante, porque ele tá tentando dizer como que a gente pode melhorar a economia da Espanha. Como a gente pode melhorar a qualidade de vida do nosso povo. É que a riqueza foi e ainda é levada pelo vento, na forma de papéis e contratos, ciências e letras de câmbio, dinheiro, prata e ouro, em vez de bens que frutificam, em virtude de seu maior valor, e atraem para si riquezas do exterior. Então tu tem um outflow de ouro que foi para a Espanha, só que aí você tem um inflow de ouro e prata vindo para a Espanha. Então tem muito ouro e prata na Espanha gerando inflação na moeda em si, que é com base em ouro e prata. Só que aí você pode falar, é só resolver usando moeda Fiat. Não, com moeda Fiat tu cria um problema maior. Porque a moeda Fiat, aí que ela não tem valor intrínseco nenhum aí que tu ferra tudo. Eu já mostrei como a moeda Fiat não funciona. Só o livro de Rothbard nas colônias já mostra como a moeda Fiat não funciona. Mas Diocleciano fazendo mint não funciona. Você fazer debasement ou moeda Fiat não funciona. Então qual que é a melhor forma de resolver o problema? Emissão de moeda e tu ter uma relação de controle, entre aspas. No livre mercado isso é controlado menor, mas tu tem que ter uma noção de que tu não pode permitir que esse inflow cause essa inflação usando essa questão. Tu não pode acreditar que tu tem o ouro e prata vindo faz o país mais rico. Pelo contrário, o que faz um país mais rico é a produção, de fato. A produção de produtos e serviços. Então, se tu tem que ouro e prata são apenas commodities, por serem commodities, elas vão criar inflação na sua moeda. Usa lastro em ouro e prata. Então, o crescimento de um país ele vem da poupança e produção e serviços.
E o fim da produção é o consumo. Então, a Espanha deveria controlar a emissão da moeda e buscar não ter um inflow de prata e ouro, mas, na verdade, criar um efeito de produção que gera o capital que eles desejam, né? Se tu pensar que simplesmente só de aumentar o ouro e a prata, basicamente é como se você não tá imprimindo dinheiro, mas tu tá aumentando a quantidade de capital no seu país, tu não tá ficando mais rico, tu tá ficando mais pobre, na verdade. Porque o valor intrínseco de cada moeda diminui. Então você que não tem nada a ver com esse inflow de capital entre aspas, né, de dinheiro, tu tá basicamente, vamos supor que eu tenho lá meu saco de ouro ali, minha caixa cheia de ouro, meu tesouro ali cheio de ouro, naquela época. O valor daquele ouro tá diminuindo, enquanto tá chegando mais ouro no país, e prata. Então, esse é o problema. Aí também tem o livro do Luiz Molina, tem que ler mais livros dele, né? Até outra linguagem, parece que publicou uma obra do Luiz Molina, né? Sobre lógica, não lembro exatamente. Que é muito interessante ter publicado, né? Que é esse daqui é o Disputationes de Contratibus, né? E eu vou falar um pouco do que ele fala, a própria Marjorie cita no livro dela. Em Portugal, o ducado vale R$ 400. E em Castela, 375, na época que ainda existia Castela. O real de prata vale 34 maravedis. Em Castela, 40, em Castela e 40 em Portugal. Enquanto no Rei de Valência vale menos. Na Catalunha é mais. Então em Portugal, em Castela, na Catalunha e Valência, tu tem taxas de câmbio diferentes. Para a mesma moeda. E na Catalunha, perdão, e das pequenas moedas de bronze, conhecidas como dinares, o seu valor é diferente em outros lugares, né? O dinar que é citado na Talmud, né? Eu já vi. Não Talmud, não. Não Talmud, acho que é citado. Versões posteriores. Então, esse é um ponto, né? Tu tem uma taxa de câmbio entre províncias, né? Entre países também, obviamente. E você tem a utilidade marginal do dinheiro. Vemos também que o dinheiro é muito menos valioso no Novo Mundo. Por exemplo, Peru ou Guatemala, especialmente no Peru, porque lá tem muito prata e ouro, do que na Espanha. Cuba também. Mas em lugar, naquela época, né? Mas onde os lugares o dinheiro é mais escasso do que na Espanha, será mais valioso. Você tem menos, na verdade você vai ter um preço maior. Quando você usa commodities como base, né? O valor nesse sentido não é indivisível, mas desfruta de certa liberdade. Assim como bens cujo preço não é controlado legalmente. Obviamente, você controlar os preços, tu basicamente tá controlando o mercado de uma forma inorgânica e imoral até. Então são precificados de acordo com o julgamento de comerciantes prudentes. Então os comerciantes, eles vão... Se o comerciante ele vender por um preço acima do que as pessoas estão dispostas a comprar, ele não vai vender. E ele vai à falência. Então, um comerciante prudente que não vai falir é aquele que vai escolher o preço justo. Entre aspas. O preço... E esse preço vai ser afunilado no mercado, gerando uma coisa chamada equilíbrio de Nash. Nash Equilibrium. Em que o preço de produtos no nível mercado tende a uma coalizão em que a diferença entre eles... por exemplo, a diferença entre arroz... Diferentes marcas de arroz vai afunilar para um preço bem parecido. Porque se eu tenho um arroz da mesma qualidade que é por um preço muito maior, eu vou comprar um com preço menor, porque é a mesma qualidade. A utilidade dele que é fazer o arroz e ter um gosto bom é o mesmo, então se a qualidade for maior é diferente, né? Você tem a preferência temporal de capital, onde quer que a demanda por dinheiro seja maior, seja para comprar ou para transportar mercadorias, conduzir negócios e tal, travar guerras, manter corte real, ou por qualquer motivo, seu valor será mais alto. Então, onde tem oferta... Aqui não é utilidade marginal. É oferta e demanda. No livro do O Economia e Estado, Rothbard fala sobre a preferência temporal de juros, por exemplo. Então, relações de empréstimos, que basicamente empréstimo tem a ver com a demanda de dinheiro para as pessoas. Então, eu tenho uma empresa, eu preciso de dinheiro. Então, eu sou um demandante de dinheiro. Eu sou demandante por capital. Eu quero capital, eu obviamente vou ter que pagar por esse capital, mas eu sou demandante de dinheiro. E tem os que provêm o dinheiro, que são os credores. As pessoas que vão emprestar, como o banco, ou investidores, eles estão sendo provedores de liquidez. Eles estão provendo dinheiro para outras pessoas em troca de um retorno em juros. E ele não faz nada, ele só dá o dinheiro e a outra pessoa paga. Então ele não precisa fazer nenhuma
outra coisa física em relação a isso. É fácil, né? Tu simplesmente dá o dinheiro, acabou. E tu recebe num prazo de maturação. Mas basicamente o que define a taxa de juros é a oferta e demanda pelo capital, que é a preferência temporal desses juros. E não a preferência por liquidez, que é definida por... que você alterando a taxa de juros, tu muda as relações não de oferta e demanda, mas tu muda. Um keynesiano ele vai falar que não, a gente controlar a taxa de juros é importante, porque a gente basicamente pode criar políticas fiscais que geram um controle da economia que permite que a gente possa melhorar ela em certo contexto. Isso é mentira. Não pode controlar a taxa de juros, porque a taxa de retorno de juros ela é incalculável. Tu calcular a taxa de juros, tu basicamente tem que entender a oferta e demanda futura pelas coisas. É impossível. Esquece. Conclusão dele, né? Mas a República nunca pretendeu fixar esse segundo tipo de valor, quando o dinheiro é trocado por dinheiro em outro lugar. Esse valor é inconstante e ainda assim é justo, mesmo que a moeda seja fixada por lei. Então, mesmo que você tenha uma fixação de preços, tu tem a relação de oferta e demanda que vai gerar um preço justo pelas mercadorias e o valor que as pessoas têm da moeda. Essa coisa não muda. Tu pode fixar câmbio, tu pode fixar o preço, a oferta e demanda não muda, seja por bens de consumo, ou bens como casas, carros e tudo, ou de capital. Então, mesmo a oferta e demanda de capital, a preferência temporal das pessoas que define uma preferência proporcional e subjetiva. Controlá-lo causaria muitos danos à República, porque tal procedimento provocaria escassez de bens necessários. Isso daqui, cara, é áureo aqui. É basicamente alguém dizendo que quando você controla os preços, tu falta mercadorias. E isso a gente consegue ver na história. Tu não precisa, tipo, praxeologia é isso, cara. Tu vê várias pessoas de forma independente, vendo no seu país ou na história, coisas como essa. Que praxeologicamente a gente define como tu minimizar preços de N produtos. Na lógica proposicional de Hazlitt você define assim. Então, tu minimizar preços de N produtos, basicamente gera menos produtos no mercado. Tu gera menor produção de N commodities. Então é uma causa e efeito, praxeologicamente, né? Porque a lógica proposicional de Hazlitt é com base em praxeologia. Então você minimizar preços de N produtos gera menor produção. Prática, enfim. E menor produto no mercado. Imaginar menos produção porque agora o mercado que vai comprar do fornecedor, ele não compra mais porque o preço está fixado, ele não vai ter lucro. E aí o fornecedor, então não vou produzir, porque se eu produzir e não vender, eu vou ter custo e não vou ter lucro, então eu vou me ferrar. Então acaba tirando produtos na prateleira, tanto da parte do vendedor quanto do fornecedor. Se medirmos o preço do pão pelo benefício e utilidade que ele traz, pelo seu valor intrínseco, então ele vai ser muito maior que o diamante. Então, se tu tiver à beira da morte, num deserto, e tu tem diamante e pão, tu vai comprar o pão, cara. Tu vai usar todos os seus diamantes pra comprar o pão, porque você não pode comer diamante. A sua preferência temporal é eu quero pão, porque eu tô com fome. Então, então, todo ouro do mundo, todo diamante do mundo não te satisfaria no momento de fome, porque tu precisa do pão. Uma necessidade humana básica, né? Por isso a economia é sobre ação humana, necessariamente. Em vez de necessidade também. No entanto, nesse aspecto, o ar, a água, a luz são ainda mais valiosos. Ou o cara quase derivando de utilidade marginal, o problema é que ele não expande. Ele quase que deriva, mas não expande. E Deus quis que essas três coisas não nos custassem nada. E que o milho que está próximo delas, que você tem que produzir, né? Tu tem que ter uma fazenda, tu tem que arar a terra, tem um trabalho para isso. Na escala das coisas úteis e necessárias à vida, custasse o suor do homem. Então, obviamente, a água, a luz do sol, né? Ele tá falando do sol, não é luz elétrica, não. Isso daqui é de 1605. É do século XVII. Então, a água, a luz do sol, o ar, eles são tão abundantes que, por exemplo, num momento que, vamos supor que falta ar numa região, ao ponto que tu tem que comprar, até algumas obras de ficção fazem isso. E vamos supor que você tem que comprar ar pra você sobreviver. Então o ar vai ter um preço. E esse preço vai ser muito valioso, porque sem ar você morre. Só que como o ar é abundante, né? Ele é de graça, de certa forma. Como Deus nos deu de graça. Basicamente, você tem uma relação de que ele tem uma utilidade marginal, que a abundância gera
Preço ínfimo, né? A própria água, por exemplo. Ou a luz do sol, por exemplo. E este é o preço justo e legal, geral, inalterável em todos os tempos e lugares, fixado e decretado pelo Supremo, Universal e Imortal Rei e Senhor de todas as eras, né? O cara mandou a braba aqui, porque ele basicamente tá falando uma relação de direito natural e preço orgânico de produtos. E é natural, cara. No nível mercado, tu tem esse preço natural. Tu tem relações de comércio natural. Em que, se Deus deu pra nós a questão em Adão, né? De, ok, com o suor da terra tu comerás seu pão, mas que os frutos da terra e os animais são para seu mantimento. Então, obviamente, a forma que Deus criou o ser humano foi incapaz de viver em sociedade. E obviamente teriam trocas comerciais óbvias e justas na sociedade. Tem essa relação que o comércio é algo natural, humano e natural do ponto de vista de direito natural. E tem predicado em Deus, obviamente. Que anunciou isso aos homens quando os expulsou do paraíso, dizendo a Adão e a todos os seus descendentes: no suor do teu pão comerá do teu pão. Perdão. No senhor do teu rosto, no suor do teu rosto comerá o teu pão. Em Gênesis, né? Então significa que não vai agora produzir com facilidade, tu vai ter que ter dificuldade na sua produção. Tu pecou, né? Esse é uma das consequências do seu pecado. A terra vai demorar para te dar o seu produto. Então, a gente pode dizer que, do ponto de vista geológico, talvez, a terra produzia com muito maior facilidade pré-queda de Adão, né? Então, basicamente, a própria Gênesis diz, né? A terra é amaldiçoada por causa de ti. Parafraseando, né? Então, amaldiçoada é a terra por causa de ti. Então, a queda não afetou só o ser humano. Afetou toda a ecologia do mundo, no geral, né? Especificamente de funções de produção. Seria muito mais fácil. Então, parece que mesmo que tenha que ir para um asilo ou mendigar na velhice, um homem não pode viver a menos que consiga ganhar uma fanega de milho na época dele, né? Que é uma quantidade de milho, tendo milho como base de commodity, e não mais do que 5 ou 6 dias úteis. Então, em quase uma semana, ele tem que produzir a menos uma fanega de milho para sobreviver. O que dá na época da Espanha, né? Naquela época, nesta província que ele vivia, 14 ou 15 reais. Então, seu nível de subsistência naquela região é 14 ou 15 reais por semana. Obviamente, em províncias diferentes ou em outros países, seria mais ou menos. Até atualmente, né? Tu vai viver em Nova York, numa área nobre, e numa área mais pobre, obviamente, tu vai gastar menos aluguel e coisa do tipo. O preço das coisas é diferente de bairro pra bairro, né? Então, por exemplo, no Brasil, no São Paulo, tu vai pra Alphaville, tu vai pro mercado ou pra um shopping, as coisas vão ser mais caras que num mercado e um shopping na periferia. Então, isso é óbvio, né? A concentração de capital lá é maior, que a gente a gente calcula por 2 PR, né? A diferença da região. Mas no caso do pão, nos anos em que é caro, e é para essas épocas que a taxa é instituída, o vendedor sempre desfruta da liberdade e abundância, e o comprador sempre sofre com necessidade e misérias urgentes, né? Então, quando você tem o preço das coisas de necessidade, né? Tipo, sei lá, ovo, pão, água, custando muito grana, né? Tu tem uma relação de subsistência de Consumer Price Index, que é índice de preço de consumo, que tá gerando uma crise no país, né? Se os bens de consumo mais básicos estão com inflação, tu tem uma crise. Como aconteceu na pandemia, por exemplo. Nenhum preço é justo ou deve ser considerado atual se for contra o interesse público. Só que tem um problema aqui que não ele disse. Tem vezes que o preço aumenta dos bens de subsistência, como pão, água, etc., por razões de quantidade. Então, tu tem a relação que, obviamente, é predicada pela utilidade marginal, na prática, mas tu tem uma escassez de um bem de essencial, sei lá, escassez de arroz no mercado, ou escassez de mercado global, né? Em relação de importação e produção nacional. Tu tem escassez de N produtos, tu vai ter aumento de preço. Então, o produtor não é mal nesse sentido e nem o vendedor. Eles queriam que o preço fosse menor, porque eles venderiam mais, teriam mais lucro. Mas o problema é que a escassez gera um preço maior por design. Então, um preço justo numa escassez é o preço
de mercado ainda. Só que o preço vai aumentar. E o preço, o que aumentou não é injusto. Porque o fato, não foi arbitrariamente que o vendedor ou o produtor que tá sendo mal. É basicamente que tu tem menos dessa commodity no mercado e isso gerou, pela utilidade marginal, um preço maior. Então é isso. Não é culpa do produtor ou do vendedor, né? Que é a primeira e principal consideração na justificação dos preços das coisas, né? Então ele não expande tão bem, né? Bom, a gente terminou já essa aula. Basicamente só vou agora denotar algumas questões importantes desse paper. Karl Menger and the Spanish Scholastics, do Elias Huber, que ele fala sobre como a escola de Salamanca não influenciou tanto Menger. Eu não vou citar essa tese aqui com detalhes. Vou deixar na descrição, recomendo que você leia. A conclusão dele é que a escola de Salamanca não influenciou Karl Menger, que é o pai da escola austríaca, de certa forma. Embora tenha a escola liberal francesa. Cara, eu creio que a escola liberal francesa ela derivou coisas muito melhores do que a própria escola de Salamanca, tá? Então, Bastiat, Gustave de Molinari, o Say. Então. E não necessariamente eles influenciaram tanto Karl Menger também. Mas o grande ponto é que essa questão de que a escola de Salamanca influenciou Menger de uma forma primordial. Tipo, tu tem influências de Menger até nem Aquino, cara. Tudo bem, eu sei que existe. Mas Aquino falou muito pouco sobre utilidade marginal. Agostinho também. E tu não pode. Perdão, utilidade marginal não. Utilidade. Porque ele não derivou utilidade marginal. Tanto Aquino quanto outros autores, eles falam de utilidade subjetiva, mas eles não avançaram nesse tema. Tanto dizer que eles influenciaram Menger de forma substancial na sua teoria, que ele derivou de forma independente, de certa forma, esse autor vai dizer que seria um erro. Porque se tu lê a própria escola de Salamanca, você vai ver que eles não tiveram as ideias que Menger teve em gênero, número e grau. Eles talvez foram antecessores, mas não. Mesmo ele lendo todos, não influenciaria o suficiente ele para ele não derivar as coisas de forma independente. Então foi uma produção mais independente. Então tem a relação da citação de influência da escola de Salamanca na Holanda com Hugo Grotius e Leonard Lessius, que é um protestante luterano. Na Alemanha, do Samuel Pondorf. Na Inglaterra, com o George Carmichael, que ele cita esses autores. O Francis Hudson. E posteriormente, que é o Adam Smith, que pega muito do Hudson, que parece que foi o professor dele, alguma coisa assim. Então, a tradição inglesa, teoricamente, tem uma grande influência do escolasticismo espanhol. A gente também tem a relação da tradição continental da Itália, com Gian Francisco Lutini, Bernardo Donvasati, Antonio Genovese, Fernando Galliani, e na França também com Quesnay, o Bonneau de Condillac, que já citei anteriormente, e o Turgot, finalmente o Jean Basset. Esses autores aqui são bem interessantes, importantes para a própria escola austríaca, na minha opinião, porque eles falam muitas questões interessantes. Para a Hotchkiss cita eles, o Turgot, nesse contexto. Mas o grande ponto é que não tem nenhuma. Se você lê os próprios autores da escola de Salamanca, tu não vê que eles derivaram, por exemplo, utilidade marginal na prática. E não só derivar, mas expandir isso. Tu pode falar até que eles derivaram quase, mas eles não expandiram isso para a economia de uma forma estrutural como fez Menger. Então tu não pode dizer que sem eles, Menger não existiria. Eu creio que seria um exagero. Ah, mas teve itens da livraria de Menger que foram publicados recentemente, que na verdade ele tinha livros dos autores da escola de Salamanca. Ele pode até ter lido. Mas isso influenciar ele de forma prática, substancial, não é verdade. Então, uma das questões da... Você tem uma citação desses escolásticos, que é o Covarrubias, que ele cita numa das suas obras. Duas coleções do Karl Menger, que vai ter tanto Molina quanto Covarrubias, então ele lia esses caras. Aí alguém pode falar, não, mas tem uma livraria mais recente, que foi descoberta, que tem mais autores, tudo bem. Mas não necessariamente eles conseguiriam influenciar ele de forma substancial. O Rocher também cita esses autores, né, 3 vezes, que é, por exemplo, Juan de Mariana. Então, tem essa questão. Alguém poderia dizer que esse escolasticismo espanhol influenciou autores alemães, e isso influenciou Menger. Pequena evidência do Huffland, influenciado por Say na teoria do valor. Aí, no caso, tu
teria uma base, que o SEI tem uma base de origem na escola Xismo espanhol também. E o Galliani também cita a teoria de valor do Covarrubias e 12 dos economistas italianos citados no Principal Econômicos do Menger, né? Então, nessa cadeia de citações e também de... Tipo, os caras até poderiam ter lido, mas... Quando alguém te influencia, normalmente você cita, cara. Tipo, ó, eu tô tendo essa visão, mas outro autor disse isso. E por mais que o Menger teve influência de Aquino, teve influência, como o próprio De Soto disse, teve influência do escolasticismo espanhol e do escolasticismo no geral, tu dizer que as teorias dele foram derivadas disso, essencialmente, é um exagero. Parcialmente, talvez sim, mas não essencialmente. A conquista de Menger e dos economistas alemães foi construir uma teoria geral que tentava explicar todos os fenômenos econômicos com base no valor subjetivo. E valor subjetivo tu vê na escola de Salamanca muito, mas não utilidade marginal, né? Os escolásticos espanhóis, em contraste, nunca conseguiram, tô citando essa tese, né? Mais do que expressar vagamente o conteúdo de algumas ideias econômicas modernas. Então, relação de oferta e demanda, livre mercado, questões que você não pode controlar preços e criar um sistema inorgânico no mercado, mas é parcial essa questão. E eu creio que a escola de Salamanca tem muito a oferecer, cara. Até pra hoje em dia. O último autor que eu citei, principalmente, cara, esse autor aqui, ele fala muito bem. Perdão, não é o Luiz Molina. É o Pedro Valência, né? Eu tô até pra baixar, né? Os livros dele. Mas esse é o ponto, né? E outro paper relevante, eu tô lendo esse paper ainda, que fala sobre um pouco sobre a escola de Salamanca e um contraste a ele, que são os arbitristas, né? Que eram mais legalistas, né? Legalistas, às vezes, eu digo no sentido de eles serem mais estatais, né? E o que ele mostra, por exemplo, é que tantos teólogos e canonistas da Universidade de Salamanca tinham base no renascimento tomístico, embora eles vão de contrário aqui em certos pontos. E os arbitraristas tinham uma versão mais mercantilista, né? Então, tem um monopólio estatal, oligarquias e a economia focada no rei. E a estrutura conceitual, por exemplo, do valor do dinheiro é o valor, que é o legalis, impositos extrínsecos, seria a taxa oficial da moeda, o intrínsecos e o naturalis, que seria de um metal. Então, o valor intrínseco, então, do ouro, é o valor do ouro em si, a commodity em si, o valor de mercado da moeda. O valor extrínsecos é o valor que é exógeno, é o valor que é imposto por um governo, por exemplo. E o valor acidentalis, que é base em uma estimação chamada a estimatio, ou estima, e o poder de compra real do dinheiro. Então, tu tem a relação de que daqui definido de forma pela utilidade subjetiva e pela utilidade marginal. Essas duas coisas que definem o valor acidentalis. Então, é um valor variável, obviamente, por conta disso. Então, o Forex mesmo tem especulações que são, cara, achismos também, né? São achismos, são usando os dados geopolíticos também, mas o Forex basicamente é achismo, cara. Tu especula o dólar em relação ao euro, mas tu não sabe se vai subir ou não. Tu não tem uma relação tão óbvia que vai subir ou não. É uma estimativa assim, que não é calculável de fato, né? É porque senão todo mundo seria rico agora. Um algoritmo lá que poderia calcular. Probabilidade tanto Bayesiana e Markovita não funciona para prever coisas na economia. Por questões que a economia é um sistema de informação imperfeito, onde se você tivesse mais informação você poderia prever o futuro. Mas eu acho que mais praxeologicamente. Não prever o futuro, mas, por exemplo, eu pego um copo, se eu derrubar o copo ele vai quebrar. Isso causa efeito, óbvio. É óbvio que se eu pegar o copo e derrubar no chão ele vai quebrar. Tem uma probabilidade de repente pegar de uma forma diferente no chão e não quebrar, mas no geral, se divide vai quebrar. Então tem relações de causa e efeito que são óbvias. Então, obviamente, se alguém começa a fixar preços de mercado, eu sei que vai faltar produtos na prateleira do mercado. É uma relação praxeológica, causa
efeito. Que a lógica proposicional de Hazard, né? Que é um livro que eu publiquei na Amazon, fala um pouco, né? Mas basicamente essa relação de causa e efeito é óbvio, cara. É óbvio que se você minimizar preços, maximizar preços, tu vai ter problema. Porque na história tu vê isso. Não tá prevendo o futuro, tu tá prevendo é uma relação de causa e efeito. Então, é isso. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.